Olá, vamos então ao 16º capítulo do livro Amigos para Servir, Sair para as Periferias. Prestem atenção que esse texto está esplêndido. Ocupa-te sempre dos empregados, tanto quanto dos patrões e dos trabalhadores como dos ricos. Esse será, no futuro, o único caminho de salvação para a Igreja da França. É necessário que os sacerdotes renunciem às suas pequenas paróquias burguesas, rebanhos de elite no meio de uma imensa população que eles não conhecem, que se deixam ser atraídos, no entanto, por pregações especiais, por associações de caridade, pelo afeto a eles dispensado e que os comove muito mais do que se pensa. É necessário que cuidem não somente dos indigentes, mas também de todo esse grupo de pobres que não pedem esmola. É agora, mais do que nunca, que deveria meditar uma linda passagem do capítulo 2 da carta de Tiago, que parece escrito para o tempo presente. Este trecho é da carta a Alphonse Ozanam, de 6 de março de 1848. Comentário. Nas eleições para a Assembleia Nacional Francesa, em 1848, Frédéric Ozanam aceitou se apresentar como candidato a deputado, impulsionado por um grande número de moradores de Lyon que lhe pediram que se apresentassem. Carta a Alphonse Ozanam, 6 de março de 1848. Mesmo passando por momentos de dúvida, ao final aceitou. Depois de ter pensado nisso diante de Deus e pedido conselho aos que têm direito sobre minha consciência e sobre meu coração, depois de ouvir os conselhos de minha família e de meus amigos, decidi assumir um sacrifício que não poderia recusar sem faltar ao amor, ao patriotismo e à abnegação cristã. Começou, pois, uma etapa muito interessante da vida de Ozanam. Junto com outros companheiros, fundou um novo jornal, Air Nouvelle, cujo primeiro número sairia em abril de 1848 e que durante mais ou menos um ano e meio servirá a Frédéric Ozanam para mostrar suas ideias sociais e políticas. Infelizmente, muitos dos textos escritos nesse jornal são difíceis de encontrar, porque não foram colocados nas obras completas de Frédéric Ozanam, ou se o fizeram, foram modificados. As primeiras palavras desse texto, dirigido a seu irmão de sangue, Alphonse, um padre diocesano, nos recordam também a forma como São Vicente de Paulo se relacionava tanto com os poderosos como com os humildes de seu tempo. E essa não é uma relação muito diferente em Frédéric Ozanam e em São Vicente de Paulo, como fica claro neste texto. É verdade que nos sentimos sortudos, meus irmãos, por realizar a vocação de Jesus Cristo? Vede que o mais importante para nosso Senhor era trabalhar pelos pobres. Quando se dirigia a outros, o fazia de passagem. Os outros, evidentemente, são os que não são pobres. Se essa foi a ação de Jesus Cristo, segundo nos explica São Vicente, como deveria ser a nossa? Outra frase de Frédéric Ozanam chama muita atenção. É necessário que os sacerdotes renunciem às suas pequenas paróquias burguesas. Isso não faz ressoar em nós o convite do Papa Francisco para sairmos para as periferias? Na vigília de Pentecostes de 2013, ele disse: uma igreja fechada é uma igreja enferma. A igreja deve sair de si mesma. Para onde? Para as periferias existenciais, quaisquer que sejam, mas sair. Prefiro 1000 vezes uma igreja ferida a uma igreja enferma por estar fechada. Saiam, saiamos de nós mesmos para encontrar com a pobreza. Uma igreja pobre para os pobres é a que começa a andar na direção da carne sofredora de Cristo. Aqui tem uma nota. No dia 18 de maio de 2013, mais de 200.000 pessoas assistiram à vigília de Pentecostes do Papa na Praça de São Pedro. Fizeram perguntas ao Papa e ele as respondeu, improvisando em várias ocasiões. Mais uma observação a respeito desta afirmação de Ozanam. É necessário que cuidem não somente dos indigentes, mas também de todo esse grupo de pobres que não pedem esmola.
A classe trabalhadora, nos tempos de Frederico Ozanam, vivia oprimida e apenas conseguiam recursos para sobreviver. Os trabalhadores faziam parte dessa classe pobre citada por Ozanam e, portanto, faziam parte do grupo de necessitados que a igreja deveria socorrer. Acusavam a igreja nesse tempo de estar mais do lado dos poderosos do que dos humildes e de estar desprestigiada diante do povo que sofria a opressão. Com esse texto, Ozanam voltou a pedir que ponhamos a centralidade do nosso ser e agir onde verdadeiramente deve estar. Como gostaria de uma igreja pobre para os pobres, exclamou o Papa Francisco em uma audiência com jornalistas em março de 2013, pouco depois de sua nomeação como sumo pontífice. É o mesmo pensamento que Ozanam expressou há mais de 150 anos e que segue sendo plenamente atual e válido. O texto finaliza com o convite que Ozanam nos fez para meditar um texto da carta de Tiago. Meus irmãos, que a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não admita acepção de pessoas. Suponhamos que entre em vossa assembleia um homem com um anel de ouro e uma roupa magnífica, e entre outro também um pobre com uma roupa suja. Se dirigis vosso olhar ao que está vestido esplendidamente e lhe dizeis: tu, senta-te aqui em um lugar bom, e ao contrário, dizeis ao pobre: tu fica aí de pé, ou senta-te a meus pés, não deveria isso fazer distinção entre vós e ser juízes com péssimos critérios? Escutai, meus irmãos queridos, acaso Deus não escolheu os pobres segundo o mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Ao contrário, vós menosprezastes o pobre. Não são por acaso os ricos que nos oprimem e arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam contra o precioso nome que foi invocado sobre vós? Se cumpris plenamente a lei suprema da Escritura, amarás a teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas, se praticais acepção de pessoas, cometereis pecado e estareis transgredindo a lei. Sugestões para reflexão pessoal e a partilha em grupo. Primeiro, como é nossa presença política como cristãos e como vicentinos? Que valores estamos defendendo? Segundo, a classe operária de nossos dias continua vivendo a mesma opressão denunciada por Ozanam? Isso acontece apenas nos países menos industrializados ou vemos também nos países mais poderosos? Terceiro, à luz dos textos de Tiago e de São Vicente de Paulo, poderíamos nos perguntar: como é a relação dos vicentinos com os ricos e poderosos? É como deveria ser? Se não, como deveria ser? 4. O que deve significar para um vicentino sair para as periferias? O que deve significar para um vicentino renunciar a nossas paróquias burguesas? Uau, gente! Esta semana, esse texto realmente nos faz refletir, dá uma vontade enorme da gente estar em algum evento para a gente debater em conjunto, não dá não? Eu, pelo menos, fiquei morrendo de vontade de estar junto com um grupo de amigos para a gente poder discutir. E realmente essa leitura está maravilhosa. Espero que vocês aproveitem, que vocês debatam e quem sabe a gente vê aí em alguma live um comentário sobre essa reflexão. Ótima semana, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.